Graça e paz, meus amados e participantes daqui do canal. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para darmos continuidade ao nosso estudo. E desde a semana passada, a gente está estudando a Epístola de Tiago. Então, vai ter um card aqui em cima, te levando para lá, caso você não tenha assistido ainda. Lá, você vai encontrar a contextualização da carta, quem era o autor, para quem foi direcionada, fora o estudo do versículo 1 ao 4. Então, se você ainda não assistiu, corre lá que eu garanto que você vai ser muito esclarecido e bastante abençoado, beleza? Vamos lá. Hoje a gente vai focar em Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao 18. Vamos ler. Diz o seguinte: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando tiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, que depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode tentar e nem ser tentado pelo mal. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Amém? Então, como a gente já sabe, Tiago escreve essa carta para ajudar os crentes que estavam dispersos a vencerem as provações em que eles estavam sendo expostos, e ao mesmo tempo que ele quer ajudar eles, ele busca levá-los à maturidade cristã. Como a gente já viu no estudo passado, ele ensinou sobre as provas que todo crente passa, porque elas são compatíveis com a nossa vida. Agora, Tiago vai nos mostrar como viver nesse mundo com sabedoria, mesmo estando rodeados de provas. E o interessante é que Tiago, no final do versículo 4, ele mostra qual deve ser o nosso alvo na maturidade cristã. Ele diz que devemos ser maduros e íntegros, sem faltar coisa nenhuma. No entanto, mesmo ele apontando esse alvo, ele reconhece que seus leitores tinham uma deficiência. Faltava uma coisa neles, e essa deficiência era a falta de sabedoria. Olha o que ele fala no versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria. É muito interessante deixar claro que Tiago não está lançando uma hipótese aleatória. Ele sabia que faltava sabedoria no seu público para enfrentar as muitas tribulações que fazem parte da vida. E agora ele vai passar a orientar como suprir tal deficiência. E a primeira, ainda no versículo 5, é que para suprir a falta de sabedoria, é bem trivial, é que devemos pedir sabedoria. Ele diz que se algum de nós tem falta de sabedoria, devemos pedir a Deus. Mas Daniel, vem cá, o que é sabedoria? Sabedoria é muito mais que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. E conhecimento nesse contexto é o conhecimento da Bíblia. Então, basicamente, sabedoria é usar bem a Bíblia. É olhar para a vida com a ótica que Deus imprimiu na Bíblia. Existe muita gente que possui muito conhecimento teológico, mas não sabe viver a vida. Não sabe fazer as escolhas certas, acaba agindo como um menino cheio de conhecimento. Quando estamos sendo provados, precisamos de sabedoria,
pois muitas vezes a gente acaba usando as provações para reclamar, para murmurar. Mesmo tendo conhecimento de que Deus é soberano, controla todas as coisas, a gente acaba agindo sem sabedoria. Conhecimento por conhecimento não é suficiente. Precisamos pedir a Deus sabedoria para usarmos as oportunidades, no caso as tribulações, para chegarmos, para evoluirmos a tal maturidade. A sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem e, acima de tudo, para a glória de Deus. É isso que devemos pedir a Deus, sabedoria, não simplesmente conhecimento. E o interessante é que Tiago nos encoraja a pedir sabedoria. Enquanto ele faz isso, ele nos lembra quem é o Deus pelo qual devemos pedir. Olha o que ele fala. Ele diz que Deus que dá livremente a todos, dá de boa vontade, e assim ele vai conceder. Tiago deixa claro aqui nesse momento que Deus é um Deus generoso, de forma ilimitada, porque ele dá livremente. Ele deixa claro que Deus é um Deus generoso com todos que pedem sabedoria a ele. E, além de tudo isso, ele deixa claro que Deus tem prazer em dar sabedoria. Algumas versões, essa expressão de boa vontade é substituída por lançar o rosto. Ou seja, Deus nos dá sabedoria sem jogar na nossa cara que nos deu tal sabedoria. E sabe por que Tiago precisa nos lembrar disso? Porque entender que Deus é um Deus generoso deve nos encorajar a pedir sabedoria dele. Mesmo em meio a aflições, devemos nos dirigir a ele e confiar nele, pois ele é um Deus generoso e nos ajudará a passarmos pelas tribulações. E outra orientação que Tiago acaba dando aqui é que a gente não deve simplesmente pedir, mas pedir com fé. Ele fala que a gente deve pedir com fé, sem duvidar. Embora Tiago tenha garantido que Deus responde às orações, ele deixa claro que Deus não atende qualquer tipo de oração. Devemos pedir com fé. E pedir com fé é pedir sem duvidar. É ter confiança que Deus é um Deus generoso. É crer na bondade e na liberalidade de Deus. Dito isso, Tiago ele pinta basicamente um quadro como é o homem que duvida. Ele diz no final do versículo 6 que aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar. Aqui ele está fazendo uma comparação. Quem duvida é alguém que é levado de um lado para outro, não é como a calmaria de um mar tranquilo. Ele é totalmente inconstante. É aquele tipo de pessoa que fica oscilando entre a fé e a incredulidade. Esse tipo de gente é como a onda do mar, levada de um lado para o outro. E depois de pintar esse quadro, Tiago ele meio que quebra as pernas de quem pensava em agir assim. Olha só o que ele diz no versículo 7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. O que Tiago está dizendo é que não adianta a gente pedir sabedoria se a gente não confia em Deus, se a gente não confia integralmente em Deus. E a fim de acabar com qualquer esperança do que duvida, Tiago aponta outro problema desse tipo de gente. Veja só o versículo 8. Pois ele tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Quem duvida é alguém que é dividido internamente, tem sua mente, sua alma dividida. Deus não quer pessoas desse tipo no seu reino. Deus não atende esse tipo de oração, pessoas desse tipo de gente. Deus não quer metade do seu ser, do seu coração, da sua mente. Deus quer você por completo. Somente pessoas que se entregam completamente a Deus, elas são atendidas pelo nosso Senhor Jesus. E daí Tiago, no versículo 9, 10 e 11, ele vai basicamente aplicar o princípio de sabedoria em duas situações específicas. Cristãos pobres e cristãos ricos. Dinheiro e status era um problema muito grande dos leitores dessa carta. Olha só o que ele fala no versículo 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Daniel, Tiago usa o quando. Quando estiver em elevada posição. Dando a garantia de que o irmão vai ser elevado a uma alta posição. Por que isso não acontece? Pessoas crentes, muitas vezes, elas não alcançam um alto nível social. Bom, em nenhum momento da carta, Tiago encoraja os seus leitores a esperar uma elevada posição humana. Em nenhum momento ele garante isso para os irmãos de condição humilde. Aqui Tiago está basicamente dizendo o seguinte: irmãos,
Sejam fortes nas tribulações, se alegrem até mesmo na pobreza, pois elas são um meio pelo qual Deus cria um caráter maduro em você. É o meio pelo qual ele lhe dá sabedoria. Já no versículo 10, Tiago ele falou para os irmãos pobres e agora ele vai se dirigir para os irmãos ricos. Ele diz o seguinte, versículo 10. E o rico deve orgulhar-se, caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Agora, Tiago não está dando garantias, pois ele usa a expressão se, caso aconteça, diferente do quando, do versículo anterior. Apesar de não dar garantia, Tiago deixa claro que existe essa possibilidade, porque as riquezas terrenas elas não devem ser a nossa fonte de segurança, não devem ser a nossa fonte de apoio. Tiago compara um homem rico com a flor do campo, mostrando justamente que, apesar das riquezas desse mundo, ele é um ser frágil. E no versículo 11, Tiago explana essa fragilidade. Olha só o que ele diz. Ele diz que o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, a sua beleza, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. A riqueza ela não é pecado, mas ela traz consigo muitas tentações. Por isso a gente não deve confiar nelas, mesmo em meio a dificuldades. Pois se focarmos apenas nelas, a gente vai murchar, nos entristecer, e a gente não vai glorificar a Deus. Muito pelo contrário, meus irmãos. A gente deve olhar para as nossas limitações, pedir sabedoria a Deus e glorificar Ele em tudo, até mesmo nos nossos afazeres. E basicamente, para finalizar essas orientações, ele aponta qual o fim. Ele aponta qual o fim daqueles que aprendem a lidar com as provações. Olha o que ele diz no versículo 12. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. O que Tiago está dizendo é que a sabedoria que recebemos de Deus produz felicidades até mesmo na provação, pois o foco do cristão não deve estar na provação em si, mas no peso da glória que em nós será revelada. Portanto, sejamos firmes e constantes, meus amados, buscando plena satisfação em Deus, nos entregando totalmente a Ele, confiando nesse Deus que é rico em graça e sabedoria. E uma coisa que a gente deve entender é que quando passamos por dificuldades, somos tentados a questionar o amor e o poder de Deus. E é por essa razão que Tiago vai tratar justamente de tentação a partir do versículo 13. Olha só o que ele diz no versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tiago está nos ensinando que não devemos culpar a Deus pela tentação. Ele é plenamente santo para ser tentado, e ele é plenamente amoroso para nos tentar. Deus nos prova, não nos tenta. A prova ela serve para nos santificar, e essa é a intenção de Deus. Já a tentação para nos derrubar. Dito isso, Tiago mostra o pecado não apenas como um ato em si, mas como um processo. E ele cita alguns estágios, e o primeiro estágio desse processo é o desejo, é a cobiça. Ele diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. O interessante é que Tiago deixa claro que tudo isso provém de nós, da minha própria cobiça, unicamente do meu coração corrompido e depravado. Pego desejos que existem dentro de qualquer ser humano e faço deles um desejo mau. Dormir, por exemplo. Dormir é normal. Preguiça é pecado. A gente deturpa essas coisas. A gente corrompe até coisas boas. Essa é a nossa característica humana depravada. A gente deve aprender a controlar os desejos e não deixar que eles nos controlem. E ainda no versículo 14, a gente vê mais uma fase desse processo. E esse estágio é o engano. Tiago ele usa duas expressões para ilustrar esse engano. A primeira é arrastado, e essa expressão era usada na figura de um caçador que usa uma armadilha para prender alguma caça. E a segunda dá a ideia de uma isca no anzol para pegar um peixe. Então a gente precisa identificar, meus amados, a isca do nosso coração para não cairmos em pecado. O desejo do nosso coração é enganoso. Devemos pautar na Bíblia e não no nosso coração.
E Tiago agora muda a figura de armadilha em anzol para o nascimento de um bebê, que no caso é o pecado. Olha só o que ele fala no versículo 15. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. É basicamente uma cadeia de eventos. A cobiça traz a tentação, que a tentação concebe o pecado, gera o pecado, que dá luz o pecado, que daí a gente comete o pecado e gerando a morte. Eu gosto muito da explicação de Augusto Nicodemos, referente à morte nesse sentido, é que ele argumenta que morte aqui não se refere à morte eterna. Afinal, Tiago está se escrevendo para salvos. Morte aí deve ser entendida como uma referência àqueles efeitos mortíferos que o pecado traz à alma do cristão. Amortecimento, culpa, endurecimento. Paulo ele usa essa expressão em outros livros, trazendo mais essa pegada de mortificando o ser cristão, sendo morto por causa do pecado, mas não de uma morte eterna. Enfim, após apresentar todas essas orientações acerca da provação, sabedoria e tentação, Tiago chama a atenção para a bondade e graça de Deus, que é a base para tudo isso que ele falou. Olha só o que ele fala no versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Irmãos, Deus ele é um ser imutável, por isso a gente pode confiar nele. Se há 2000 anos ele dava uma boa dádiva para os seus, ele continua dando hoje. Se há 2000 anos, se ele sempre foi um Deus generoso, ele vai continuar, porque ele não muda. A gente pode confiar nele justamente por causa disso. Apesar de todas as nossas limitações, ele não muda. E apesar dessas limitações, pelo seu próprio querer, ele nos gerou. Olha só o que ele fala no versículo 18. Por sua decisão, ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. E aqui está a nossa base, o nosso fundamento, a nossa esperança quanto cristãos. Deus olhou para nós, seres humanos totalmente depravados, limitados, merecendo uma condenação eterna. Então, simplesmente pelo seu querer, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para levar essa condenação sobre si, para que a gente fôssemos gerados novamente, para que a gente pudesse viver de maneira sábia, integralmente para Ele. Então, meus amados irmãos, mesmo em meio a dificuldades, a gente deve olhar para Ele, pedindo sabedoria, glorificando o Seu nome, enquanto aguardamos a Sua volta. Amém? Então, vamos orar, agradecendo a Deus por tudo isso e pedindo também sabedoria. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que tu tem feito, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, porque apesar das nossas limitações, Senhor, tu olhou para nós, Senhor, e nos gerou novamente, Senhor, para glorificarmos o teu nome, Pai. Perdoa nossas falhas, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a vivermos de maneira sábia, Senhor, em meio a tudo isso que a gente passa, em meio à correria do nosso dia a dia, que a gente venha glorificar o teu nome, Senhor, em meio a tudo isso, Senhor, que a gente venha olhar para as coisas com a tua ótica, Pai. Então, Pai, chega nos abençoando cada pessoa que venha escutar, Senhor, essa mensagem, Senhor, e venha frutificar, Senhor, em nossas vidas, Senhor, não simplesmente um conhecimento por conhecimento, Pai. Produz em nós sabedoria, Senhor, para assim glorificarmos o Teu nome, aonde quer que a gente esteja, Pai. Toma a frente, Senhor, da nossa vida, e é essa nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, esse foi o nosso estudo de hoje. Curta o vídeo, compartilhe ele, se inscreva no canal, que a gente pretende alcançar mais pessoas, assim como você tem sido alcançado. Amém? Valeu, galera, e é isso aí.